Olá, galerinha! Estamos de volta para mais uma aula. Iniciamos o nosso módulo de contabilidade básica e agora vamos partir para mais um conteúdo. Na aula passada nós vimos as formas de pessoas jurídicas, vimos o que é uma pessoa jurídica e o que é uma pessoa física. E eu pedi para vocês pesquisarem o que era uma Eireli, o que é um microempreendedor individual e o que é uma SA. Resumindo, microempreendedor individual é uma figura que surgiu em 2007 com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas para incentivar pequenos empreendedores. Qual era o objetivo do governo com isso? Era que esses pequenos empreendedores que estavam informais, ou seja, não contribuíam nem com impostos, nem para a Previdência Social, passassem a contribuir ao menos com a Previdência Social. Porque eles eram informais e quando eles precisavam se aposentar, eles não tinham contribuição e aí a coisa complicava. Então foi uma forma que o governo federal achou, na época, de incentivar esses microempreendedores. Eles começaram com uma ideia ali de que ia durar apenas, de que era um incentivo para os primeiros 3 anos da atividade, e aí isso acabou virando permanente. Hoje o cara pode ser microempreendedor a vida inteira, sem necessidade de virar microempresa ou uma outra forma de tributação e de pessoa jurídica. E também era para ser só para o pipoqueiro, para o vendedor de cachorro quente, para aquele cara ambulante e tal. E hoje em dia, um monte uma infinidade de atividades aí podem ser microempreendedor individual. A Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, é o quê? É uma sociedade limitada formada por uma pessoa só. Só que não era uma figura limitada, não era uma limitada, era uma Eireli. Agora, com o advento, com a vinda, né? Com o surgimento da sociedade individual de responsabilidade limitada, ou seja, com a sociedade limitada formada por uma pessoa só, a Eireli meio que perdeu a sua utilidade. Não tem muito porquê você ter uma Eireli se você pode ter uma sociedade limitada com um sócio só. E a sociedade anônima é aquela formada por uma infinidade de sócios que compram e vendem suas ações, e aí ela é um estatuto diferente, que ela é regida por uma lei específica, a lei das SA, que não vem ao caso nós entrarmos nesses detalhes agora, certo? Hoje nós vamos passar então para um conteúdo mais específico, vamos falar sobre enquadramento fiscal das pessoas jurídicas, ok? Então eu peço licença para vocês aqui, vamos passar para a nossa tela cheia, onde nós temos aqui o nosso conteúdo de hoje. Enquadramento tributário. Basicamente, a pequena empresa pode adotar 3 formas diferentes para o cálculo e o recolhimento dos impostos junto ao governo federal. O empreendedor individual, o regime normal. O que nós entendemos por regime normal? Lucro presumido, lucro arbitrado ou lucro real. Arbitrado quase não se utiliza mais, não se utiliza praticamente. Você pode ser presumido ou real, né? E você tem o Simples Nacional, que é a forma mais utilizada porque é o imposto mais em conta. Por que eu estou mostrando essa tela aqui para vocês? Porque na apostila de vocês está dito ali que o microempreendedor tem um limite de R$60 mil por ano. Não é 80. Esse limite de 60 já está desatualizado. Então ele já é R$80 mil. Então quando você olhar na tua apostila lá e está dito, o empreendedor individual é o empresário individual com receita bruta no ano de até 60 mil, não é 60, é 80. E esse ano tá para mudar, mas ainda não mudou, tá? O microempreendedor individual não pode ter mais do que um empregado, e esse empregado não pode ganhar mais do que um salário mínimo ou o mínimo da categoria profissional, porque cada sindicato tem uma convenção e essas convenções definem quanto cada funcionário pode ganhar. Então, se a convenção diz lá que o lavador de carro, por exemplo, né, você tem um posto de lavação, você é MEI. E o lavador de carro não pode ganhar menos de R$ 1.300 por mês. Então você vai contratar ele por R$ 1.300. Não pode pagar mais de R$ 1.300, senão você está fora do MEI. E também não pode pagar menos porque a convenção sindical, ou seja, existe uma norma que determina que não pode ser inferior a isso. Certo? Não pode ter filiais, ou seja, é um estabelecimento só. E não pode ter mais de um estabelecimento, ou seja, e nem pode ter outra empresa como titular, ou seja, não pode ser de propriedade de uma empresa. Se você tem um microempreendedor individual, você não pode ser sócio de nenhuma outra empresa e nem administrador de nenhuma outra empresa. Você é só microempreendedor individual. Tem essas limitações. Nessa modalidade, o recolhimento dos impostos e contribuições é feito em valores fixos mensais. Hoje está em torno de R$ 60 por mês, é o que você paga. Já o Simples Nacional é destinado às empresas que com possibilidade de enquadramento, ou seja, você não pode faturar mais de 3.600.000 ao ano, e aí você não pode ser simples. Se você faturar mais de 3.600.000, essas empresas se beneficiarão da redução e simplificação de impostos.
além do recolhimento de um imposto único. O enquadramento do Simples está sujeito à aprovação da Receita Federal e leva em consideração a atividade e a estimativa de faturamento de cada empresa. Já no regime normal, as empresas recolhem os impostos da forma convencional, cumprindo todos os requisitos previstos em lei para cada imposto. Além dos tributos federais, no regime normal, podem ser devidos impostos e contribuições para o governo estadual e municipal, ICMS, ISS e por aí vai.